Vamos então, queridos, para a palavra. Nós vamos ler o que está em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 até o 34. Então, quem puder se colocar de pé. É um texto um pouquinho grande, mas eu creio que vocês são fortes, corajosos e vão conseguir aí ficar de pé. Amém? Aqueles que não podem também fiquem em paz, queridos. Amém? Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém. Glória a Deus. Pai, esta tua palavra que nos edifica, palavra que nos ensina, palavra que por si só, Pai, já fala muito aos nossos corações, já nos ensina, Pai, muitas coisas. E o que eu te peço, Senhor, nesta noite, é que o Senhor abra os nossos olhos, é que o Senhor faça o nosso coração queimar, Pai, mais uma vez, queimar novamente, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu possa entregar à tua igreja, Pai. Que eu possa acrescentar aquilo que o Senhor já está nos ensinando através da leitura desta palavra. Que não seja eu aqui o impedimento, Pai, para que a tua palavra chegue ao coração dos meus filhos. Me capacita, fala através de mim, é o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu amo esse texto.
E eu acredito que ele mesmo já nos ensina muito, né? Só a leitura desse texto. Eu quero, antes de entrar, né, em 2 pontos que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração quando eu estava meditando nesse texto, só para contextualizar, né? Então, aqui é o momento em que Jesus ele já havia sido crucificado, né? Já havia ressuscitado. Ele já, como nós lemos aqui, já havia aparecido, né, para algumas mulheres, Maria Madalena, para os discípulos. E aí, nesse momento aqui, no caminho de Emaús, ele encontra esses 2 discípulos. Ele vai ao encontro desses 2 discípulos. E eu fiquei me perguntando, quando eu estava meditando sobre esse texto, por que Jesus foi ao encontro desses 2 discípulos? Né? Porque eu posso conjecturar que tudo aquilo acontecendo, ele ressuscitou, os discípulos, né, os 11 ali querendo saber o que aconteceu, aquelas mulheres, mas Jesus vai ao encontro desses 2 discípulos. E aí o que veio muito ao meu coração, e o que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, quando eu perguntava sobre isso, ele ministrou sobre desistência e desânimo. E, sabe, queridos, o que veio muito forte ao meu coração é que Jesus quer nos ensinar um pouco sobre isso. Né? Por isso eu coloquei no tema, como tema dessa palavra, não pare e volte à essência. Se nós olharmos aqui, eu já quero entrar no primeiro ponto, né? Não pare. Esses 2 discípulos aqui, eles estavam voltando para o seu povoado. Jesus havia sido crucificado, para eles Jesus estava morto, e eles então estavam voltando para o seu povoado, eles estavam voltando para o seu lugar. E aí, o que veio muito forte ao meu coração é que a gente não deve aceitar circunstância que nos... Né? Por vezes, às vezes, a gente aceita decretos e circunstâncias que falam para a gente, que surgem na nossa frente, né? E é que a gente não deve aceitar os fatos que nos separam de Jesus. Porque você já parou para pensar como a gente tem uma tendência, né? Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência, nós somos tendenciosos a nos prender nas circunstâncias que a gente está vivendo. Se a gente não vigiar, se a gente não parar para criticar aquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente se prende àquela circunstância e a gente esquece que existe o lado espiritual. A gente se prende àquilo que nós estamos vivendo no natural. Com esses 2 discípulos, foi assim. Para eles, Jesus havia morrido, mesmo eles ouvindo, né, como nós lemos aqui, que eles falam, as mulheres vieram falar para a gente que viram, né, mesmo eles ouvindo, para eles já assumiram que aquela circunstância de que Jesus estava morto era um fato. Não tinha mais o que fazer. Então, eles voltaram para casa. Eles resolveram voltar. Né? E como nós lemos aqui, eles estavam tristes e até frustrados. Né? Como que a gente sabe disso? Porque aqui no versículo 17, como nós lemos aqui no 17 fala, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Né? E mais para frente, no 21, fala, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Então, eles estavam tristes e estavam frustrados, né? Quando Jesus o encontrou. Mas aí, eu acho incrível esse momento, porque Jesus, então, começa a caminhar com eles. Ele encontra esses 2 discípulos, começa a caminhar com eles, escuta o que eles têm para falar, né? Jesus começa a perguntar o que aconteceu, e então ele escuta o que eles têm para falar e o que eles têm no coração, né? Aquilo que eles colocam para fora, os sentimentos. E com isso, Jesus tem uma abertura ali para fazer com que esses discípulos se conectassem novamente através das Escrituras. Porque, como nós lemos aqui, Jesus começa a trazer
a memória deles aquilo que antes ele já havia revelado, enquanto ele estava caminhando com eles, como nós, né, em carne. Então ele começa ali a falar das Escrituras, como nós lemos, falar de Moisés, dos profetas, sobre tudo que já estava, né, previsto que iria acontecer com Cristo, mas que, como nós vimos aqui, eles não lembravam, né? Eles estavam entristecidos porque Jesus havia morrido. Sabe, queridos, uma coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que nós que somos filhos, nós temos uma essência dentro de nós, dentro do nosso coração. Existe uma essência que o inimigo tenta silenciar dentro de nós. Ele tenta apagar dentro de nós. E essa essência é que nós somos seres relacionais. Que nós somos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que mesmo tristes, mesmo esses dois discípulos, né, caminhando ali, estando naquele caminho, decepcionados, tristes, frustrados, quando eles encontraram Jesus, alguém que parou para ouvir o que eles estavam sentindo, para ouvir o que estava se passando na vida deles, eles então, eles não sabiam quem era Jesus, né? Eles o receberam como um homem, talvez um visitante, que essa é a palavra que, né? Você é um visitante, não sabe das coisas que aconteceram. Eles não sabiam quem ele era. E eu creio que, mesmo eles não sabendo quem ele era, já queimava no coração deles essa essência do relacionamento. Por quê? Porque quando Jesus, como nós lemos aqui, ele foi no caminho com eles, foi falando das Escrituras, e quando eles estavam chegando próximo do povoado, Jesus fez como se ele fosse seguir viagem, como se ele fosse continuar a caminhada. Mas os dois o convidaram para entrar na casa deles. Né? E aqui a gente aprende que essa essência que existe dentro de nós, de relacionamento, ela é acessada, ela é aflorada quando a presença de Jesus está conosco. Porque muitas vezes a gente está tentando chegar perto de alguém, tentando se relacionar com alguém, tentando, né, nos aproximar, mas a gente está sem a presença de Jesus. Então, isso para mim foi muito forte, essa chave de que a presença de Jesus, ela nos aproxima e ela habilita a essência que há entre nós, que há dentro de nós, de nos relacionarmos com as pessoas. Né? Esses discípulos não conheciam Jesus, mas mesmo assim, eles o convidaram para entrar em sua casa. Eu creio que a gente aprende aqui que a presença de Jesus acende em nós esse amor pelo próximo, esse amor em cuidar, a empatia, em reconhecer o próximo como alguém que você pode ajudar, como alguém que você pode trazer para perto. Talvez, queridos, eu não sei, talvez você esteja tentando se relacionar com alguém, talvez você esteja orando por alguém, tentando trazer alguém. Né? Nós estamos aí numa temporada de pesca, né? de buscar vidas, de falar do amor de Jesus. E talvez fique uma reflexão para nós, talvez você esteja tentando alcançar alguma vida, alguém. E aí é bom, nesse momento, a gente fazer uma autoanálise. O quanto que nós estamos perto de Jesus. O quanto que nós estamos trazendo para nós a presença de Jesus. Né? Eu acho que vale essa reflexão. O quanto que nós estamos buscando e nos autoavaliando. Será que o nosso coração está queimando? Será que, quando a gente escuta que nós estamos numa temporada de pesca, o que isso significa para nós? Será que a gente está pensando em alcançar vidas por uma questão de número, de obrigação, ou nosso coração está queimando por vidas? Nosso coração está queimando de amor para levar Jesus para outras pessoas. Então fica uma reflexão para a gente, amém? Nós não podemos abrir mão da presença de Jesus. Nós não devemos abrir mão da presença de Jesus. Porque é a presença de Jesus que nos capacita a falar do seu amor, a falar do que Ele fez por nós. É a presença dEle. Amém, queridos? Então, não tente fazer nada sozinho, nada pelas suas mãos, nada
pela tua capacidade que você acredita que você tenha, porque tudo que nós temos vem de Deus. Todos os talentos, todas as coisas todas as características, toda a nossa personalidade, tudo o que nós temos e carregamos, é Deus que colocou em nós. Então, se aproxime dele. Eu quero fazer um paralelo aqui, quando eu falo de presença, né, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, quando a gente pega a história de Daniel. Daniel é um grande exemplo de pessoa que desejava a presença de Deus, né? Bem rapidamente, a história de Daniel, a gente sabe que Daniel orava 3 vezes por dia, né? E o que veio muito forte no meu coração é que ele desejava a presença de Deus, ele não abria mão da presença de Deus. Quando a gente sabe o que aconteceu, né? Quando fizeram uma conspiração para que Daniel parasse de orar, mesmo assim ele foi fiel, mesmo assim ele permaneceu, mesmo assim ele continuou buscando a presença de Deus. Lá em Mateus 6,6 fala, põe para mim, Andréia, por favor, fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Eu acredito que Daniel é um grande exemplo desse versículo. Ele não abria mão de estar no secreto com Deus. E Deus o recompensou. Se nós olharmos o que aconteceu com Daniel, né, quando ele foi para a cova dos leões, por não cumprir aquele decreto de não orar, mas lá na cova dos leões, naquela circunstância, o que libertou Daniel foi a presença de Deus. Foi a presença de Deus. Assim como nesse contexto que nós estamos falando aqui, aqueles 2 discípulos, eles estavam indo embora, né? Eles estavam naquela circunstância de acabou, Jesus não existe mais, mas aí a presença de Deus, a presença de Jesus ali os alcançou. Porque esses 2 discípulos, a gente pode conjecturar que eles andavam, eles eram discípulos de Jesus. Então, Jesus os recompensou. Foi a presença de Jesus que os alcançou naquele caminho para Emaús. Então, queridos, não pare, não desanime. Eu não sei qual é a causa que hoje você, de repente, esteja enfrentando na sua vida, e quando a gente traz para um contexto da nossa vida, né, quando a gente traz para esse contexto que nós estamos falando aqui, da nossa temporada, a gente não pode desanimar. A gente não pode receber um decreto de que tal pessoa não tem mais jeito, que ela não tem mais, né, para ela não adianta mais, ela não escuta, ou talvez você recebeu um decreto de que algo na sua vida acabou. Né? Uma vez eu trouxe uma palavra aqui, e no meio da palavra eu falei que somente Deus pode colocar um ponto final na nossa vida. Somente Deus, queridos. Então, não aceite decreto de pessoas, de circunstâncias, se não for da vontade do nosso Pai. Então, não desanime, não pare. Abra a porta para a presença de Jesus. Amém? Lá em Apocalipse 3:20, fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, Jesus está pronto para entrar quando você abrir a porta. Né? A gente precisa ter uma ansiedade pela presença de Deus. A gente não pode abrir mão da presença de Deus. Deixa eu dividir algo com vocês, bem rapidamente, falando de circunstância. Né? Muitas vezes, eu acho que quando a gente traz alguns exemplos, é bom para a gente entender. Eu comentei com vocês que eu estou nova do meu trabalho, já vou fazer 1 ano, não estou mais nova, né? Já vou fazer 1 ano aí de empresa em dezembro. Mas quando eu tinha 5 meses, na verdade, foi mais recente agora essa situação. Queridos, eu tenho uma característica que é de ajudar as pessoas no lugar que eu estou. Eu procuro fazer, eu não me limito a fazer aquilo que só me falaram para eu fazer. Então, eu procuro ajudar, contribuir. E aconteceu uma situação de que
dois colegas meus de trabalho começaram na verdade, eles vieram conversar comigo porque eu estava fazendo coisas que era além do que eu deveria fazer e que isso estava gerando um estresse para eles, porque eu estava, né, fazendo a mais e que talvez lá na frente eles também teriam que fazer, né? E eles não estavam entendendo que o que eu estava fazendo era para ajudar as pessoas, né? A minha ação e atitude ali era para ajudar os meus colegas de trabalho e tudo mais. Mas eles falaram tanta coisa, que eu parei, até falei para o meu marido, eu falei, nossa, parece que eu estou errada. Eu acho que eu estou errada e eu preciso revisitar esse meu jeito, né, de contribuir. Mas aí eu lembrei até de uma vez que o pastor pregou aqui, ele falou que nós precisamos ser diferentes onde nós estivermos, em todos os lugares que nós estivermos. Porque nós levamos a marca de Cristo, né? Nós levamos Jesus conosco. Então, ali naquele momento, eu falei, nossa, eu acho que eu vou parar, então, de fazer o que eu estou fazendo, né? Por um momento, a gente para e pensa, eu acho que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, eu acho que eu estou errada. Mas aí, queridos, Deus é tão bom, Jesus é tão bom, porque quando eu entrei nessa empresa, 3 meses depois, eu sempre fiquei me perguntando, e eu sempre convidei o Espírito Santo para estar comigo, né? Senhor, entra comigo no trabalho, tudo que eu for fazer, me conduz, Espírito Santo, tudo que eu falar, tudo que eu fizer. E eu creio que o Espírito Santo é que me conduz em tudo, queridos, não é por mim. E aí, em 3 meses que eu estava na empresa, quando uma pessoa saiu da empresa, um colaborador, né, fui me despedir dele e tudo, ele falou assim, Ana, depois que você entrou aqui, você mudou, muita coisa mudou aqui. E ele usou a seguinte expressão, mudou da água para o vinho. Queridos, naquele mesmo momento, na hora, o Espírito Santo testificou no meu coração que não sou eu. Não sou eu que faço, é a presença de Jesus. É a presença dele, porque aquela frase testificou no meu coração. E aí, nesse dia, quando esses 2 rapazes estavam falando, né, que eu deveria parar, que estava errado tudo que eu estava fazendo, o Espírito Santo me trouxe isso à memória. Então, vai ter coisas, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar fazendo o que é certo, ajudando pessoas através da nossa vida, e vai ter pessoas que vão se incomodar, que vão querer nos paralisar, seja por palavras, seja por decretos, seja por situações que vão te colocar em dúvida. E o que eu queria dividir com vocês é isso, para a gente não parar, para a gente não desanimar. A gente precisa voltar à nossa essência, saber quem nós somos em Cristo, porque é Ele que nos capacita. Então, se tiver alguma situação na sua vida que alguém ou alguma circunstância que determinou que acabou algo para você e que você não quer que acabe, que você não acredita que aquilo acabou, queridos, não pare, não desanime. Busque a presença de Deus, amém? E aí, nesse mesmo momento, né, o segundo ponto que eu quero trazer e já puxar é que Jesus ele nos convida a voltar à essência. Quando a gente olha aqui, nesse momento em que Jesus entra, então, na casa dos discípulos, eles ainda não o conheciam, quando ele senta à mesa, quando ele parte o pão, aí naquele momento os olhos deles foram abertos. E aí eles reconheceram Jesus. Naquele momento Jesus então se revelou a eles através da sua presença. E aí eles o reconheceram, e aí naquele momento em que Jesus se revelou, Jesus então desaparece, lá no versículo 22, um olha para o outro, né? Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Queridos, nesse momento, o que veio ao meu coração é que Jesus nos chama para voltar à essência. Jesus, então, se revela a ele, e eles, então, abrem os olhos e se perguntam, nosso coração não estava queimando enquanto a palavra estava sendo falada por Jesus, enquanto Jesus estava lá nos revelando as Escrituras novamente? Então, depois disso, o que eles fazem? Imediatamente, como a Bíblia fala, eles voltam então para Jerusalém. Eles voltam, né? Eles voltam à essência. Eles voltam da onde eles não deveriam ter saído.
E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Uma chave para a gente é que as nossas experiências com Jesus, as nossas experiências com Ele nos motiva a sair do lugar. Nos motiva a sair de onde a gente está e falar e levar o amor de Jesus. Se a gente lembrar da mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus, ela teve uma experiência com Jesus. E o que ela fez em seguida? Ela saiu para ir falar para o povo sobre Jesus. Então, nós precisamos ser pessoas que busquem experiências com Jesus. Essa é uma grande estratégia, se a gente parar para pensar sobre esse momento que nós estamos aqui de pesca. Né? Muitas vezes a gente fica tentando buscar várias estratégias. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que as nossas experiências com Ele já é uma grande estratégia. Muitas vezes a gente está querendo buscar fora, e Jesus quer buscar aqui dentro. Ele quer fazer a gente viver as experiências, porque é através delas que Ele vai fazer com que a gente alcance as pessoas lá fora. Então, acredite nisso. Vamos procurar viver experiências com Jesus. Vamos buscar a presença dEle. Vamos buscar viver milagres com Ele, porque esta é uma grande ferramenta para a gente levar o amor de Deus para outras pessoas. Amém? O Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração a respeito de ser antes mesmo da gente falar, antes de dizermos. Né? Acredito que muitas vezes aqui, vários ministros da palavra aqui já falaram, e eu acredito nisso, a gente vive isso na nossa vida. Acredito que todos, que o exemplo, ele fala muito mais, né? A nossa vida, o nosso exemplo, fala muito mais do que as palavras que saem da nossa boca. Mas aí isso é um tópico para uma outra ministração, mas o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração. Então, a gente precisa viver mais. Nós precisamos buscar viver mais experiências com Deus, mais experiências com Jesus. E eu creio que essa é uma chave para alcançar vidas, porque as pessoas vão ver através do seu andar, do seu caminhar, das suas atitudes, das suas vivências, Cristo. Amém? E aí, queridos, eu quero concluir lendo o momento em que, para concluir essa parte de voltar à essência, o momento, então, que Jesus, acontece a ascensão de Jesus, que está lá no versículo 50. Deia, por favor. Que diz assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia. Aqui, antes disso, Jesus, depois que esses 2 discípulos encontraram os 11, Jesus apareceu novamente para eles, revelou mais algumas coisas ali. Então, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Queridos, esse ponto aqui eu queria finalizar com uma reflexão para nós. Né? Nós estamos aqui falando, não pare, não desanime, volte à essência, mas nós estamos aqui. E nas últimas quintas-feiras, eu tenho refletido muito quando eu olho para as nossas cadeiras. Hoje está mais cheio, glória a Deus, hoje tem mais pessoas aqui. Mas, se vocês olharem para o lado, ainda existem cadeiras vazias, ainda existem bancos vazios. E quando eu leio esse último versículo, e permaneceram constantemente no templo louvando a Deus, eu trago uma reflexão para nós, queridos. Eu quero gerar no seu coração um inconformismo. Que a gente possa olhar para os bancos ao nosso lado, à nossa frente, e que a gente possa ficar incomodados com isso. Que a gente possa pensar que sim, é uma temporada de pesca, mas a gente precisa também cuidar dos pescadores. Cadê os pescadores? Está faltando gente aqui. Que a gente possa olhar para as cadeiras, que a gente possa ser como Jesus aqui para esses 2 discípulos. Quem é que está voltando para outro lugar? Quem é que está voltando para um caminho contrário?
A gente precisa alcançar essas pessoas no caminho. As pessoas que estão aqui. A gente precisa voltar para quem desanimou, para quem parou. A gente precisa caminhar com essas pessoas. A gente precisa ouvir essas pessoas. A gente precisa relembrar as escrituras para essas pessoas. Então, da mesma forma que a gente precisa alcançar novas vidas, eu creio, a gente também precisa cuidar dos nossos pescadores que estão aqui. Então, em nome de Jesus, eu vou colocar um desafio no coração de vocês, que a gente possa, cada um de vocês, possa pensar numa pessoa que hoje não está aqui. A gente sabe que existem diversos motivos, mas nós estamos aqui recebendo a palavra de Deus todas as quintas-feiras. Nós estamos aqui sendo capacitados, né? Deus é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso, Ele é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele nos prepara para a pesca. Ele não determina uma coisa e nos deixa, né, jogados. Não. O pastor Elton trouxe a palavra no domingo, que é sobre uma palavra de Jesus, é que a pesca se dá. E o que Jesus está fazendo conosco, querido? Todas as quintas-feiras, Ele está vindo aqui, nós estamos vindo aqui, né? O Espírito Santo está usando a vida dos ministros, dos pastores, para trazer uma palavra. Para trazer uma palavra para essa pesca. E a gente precisa sentir no nosso coração desejo de que mais pessoas, mais amigos, mais irmãos que a gente conhece, que são dessa igreja, que eles estejam aqui também. Amém, queridos? Então eu quero colocar esse desafio no seu coração, que a gente, sim, essa palavra é para nós que estamos aqui, mas com dois olhares, para você não desanimar a respeito de coisas da sua vida, para você continuar, para você voltar à essência, para você buscar a presença de Deus, mas também para a gente olhar para o lado como igreja, como unidade, para a gente olhar para o lado e lá no caminho, se tiver alguém voltando, desanimado, cabisbaixo, triste, que a gente possa pegar na mão dessa pessoa, que a gente possa abrir as escrituras, que a gente possa falar a palavra, que a gente possa lembrar para essas pessoas que Jesus não está morto, que Ele vive, que Ele está conosco, que Ele deseja que nós estejamos juntos, porque esse final aqui, queridos, de estudo, eles voltaram e ficaram constantemente no templo, louvando a Deus. É unidade, queridos, é a igreja. Amém? Então, que a gente possa sair daqui com esse desafio no nosso coração. Pensa numa pessoa, todas as pessoas que vierem à sua mente, mas sai daqui com essa vontade de orar por essa pessoa, com essa vontade de falar com essa pessoa. Que a gente possa também desejar que mais pessoas estejam aqui, queridos. Tanto pescadores como os peixes novos que eu creio que Deus já está enviando. Amém? Glória a Deus. Então, podem ficar de pé.